Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Espero que estejam todos bem. Faço votos sinceros de que todos estejam em contato com a espiritualidade, bem de saúde, e que os estudos que estamos realizando através do Centro Espírita Antônio Martins possam trazer a todos nós um pouquinho de bálsamo diante desse enfrentamento que estamos encarando nos dias atuais. Hoje vamos falar de um tema bem específico, um tema muito profundo que requer um pouco de cuidado, de uma observação não apenas superficial, que exigiria de nós, obviamente, um longo período discursando, dialogando, conversando, trocando ideias para que a gente possa compreender o que vem acontecendo atualmente no planeta Terra. Hoje nós vamos falar da Terra, mundo de provas e expiações. Nós trouxemos algumas colinhas aqui para a gente falar um pouquinho sobre o tema, mas antes eu gostaria de convidar a todos para a gente fazer a nossa prece. Mestre Jesus, divino amigo, querido irmão, a Ti levamos o pensamento, rogando o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga para que se faça presente no estudo dessa noite e nos auxilie em nossas dificuldades, nos auxilie para compreendermos todo o contexto da temática que será abordada na noite de hoje. Que nós sejamos capazes de abrir a nossa mente, o nosso coração ao conhecimento, à luz que o Evangelho nos traz na noite de hoje, através desse tema tão importante para que nós tenhamos um direcionamento e não nos precipitemos diante da tomada de decisões que nós podemos realizar a partir de dentro de nós, da nossa consciência, do nosso coração. Ou seja, para que a gente não se desespere diante da problemática do mundo. Em Teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga que rogamos se faça presente, nós damos início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, seguindo o roteiro do ESD e a nossa colinha de hoje, o primeiro tópico que nós queremos abordar é o que é expiação e o que são provas. Então, a palavra expiação ela vem do latim expiare e significa, segundo algumas traduções, livrar-se de uma culpa, de um erro, através de processos ritualísticos, segundo algumas religiões, assim, falando na questão da religiosidade, do contexto religioso. Só que no Espiritismo, assim, o Espiritismo ele aborda esse significado, mas como a tradução da palavra remete à mudança de, assim, vamos dizer, de comportamento, de uma transformação do ser, os resultados que se espera disso não podem ser obtidos através de uma ação mecânica. Então, o Espiritismo vai nos dizer que é preciso uma transformação real do ser espírito que todos nós somos. A gente sabe que a culpa é uma emoção que fica gravada na consciência a partir dos resultados das nossas escolhas. Escolhas essas que são tomadas a partir do nosso pensamento. E o nosso pensamento condiz com a nossa evolução, com o nosso grau evolutivo atualmente. Então, não é um simples processo mecânico que vai expiar a sua consciência. Quando em Espiritismo nós falamos de expiação, que remete à limpeza, à transformação, nós estamos falando de um processo moral que se assim a realização de algo mecânico não tiver ligação com o coração, de nada vai valer. Então, o que
toma partido à frente de tudo nesse contexto é o coração, é a sua boa vontade em querer mudar. Então, o nosso corpo físico, ele apenas recebe as informações que estão contidas no nosso psiquismo de profundidade. Então, se a culpa está martelando a nossa consciência, é preciso que nós transformemos o nosso pensamento, em consequência disso os nossos atos, para que essa culpa seja transformada em virtudes. E, obviamente, a busca pelo perdão das ofensas, assim bem como nós também temos que aprender a perdoar as ofensas que nos fazem, e também sabermos receber o perdão daqueles a quem ferimos, é importante nesse processo. É tão somente isso que vai expiare, né? Expiar a nossa consciência, vai transformá-la, vai modificá-la, vai limpá-la. Então, expiação não se trata de expiar o corpo, não se trata de expiar o corpo mental, o perispírito, mas sim a consciência, né? Expiar a consciência do espírito. E assim, lá no ESD, nós destacamos um ponto. Nem todo sofrimento suportado na Terra, porém, constitui expiação de determinada falta cometida em pregressas reencarnações. Então, o espírito que está passando por determinada dificuldade, nem sempre aquilo é uma expiação. Pode ser uma prova, obviamente. Muitas vezes, como ele mesmo diz aqui, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Nós vamos entender durante o estudo que a temática aborda, né, em sua essência, no cerne da questão, da temática, do tema, fala da lei de progresso. Nós trouxemos duas perguntinhas aqui do Livro dos Espíritos para a gente conversar um pouco a respeito da lei do progresso, né? Assim, a expiação serve sempre de prova. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, bem-vindos ao planeta Terra. Esse é um ponto que vai responder os dois outros tópicos que o ESD aborda nesse tema, né? Terra, mundo de provas e expiações. É importante a gente ressaltar que algumas das situações, vamos assim dizer, bem tristes, que nós vemos na Terra, irmãos que nós julgamos inocentes, irmãos que nós vemos em situações de extrema dificuldade física, material, sofrendo, enfim, vários tipos de injustiças em toda parte do mundo. Muitas vezes aquilo não é expiação. Por isso que é muito complicado nós julgarmos as situações em que esses irmãos estão, porque muitas vezes eles são espíritos elevadíssimos, que querem, de uma maneira, vamos assim dizer, mais rápida, né? De uma maneira mais concisa, acelerar o seu processo de evolução moral. Então, de certa forma, se submetem a passar por determinadas situações que, como o próprio Evangelho diz, nós acabamos de ler antes do estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, que, se bem suportadas essas provas, vão trazer para o espírito, aquele espírito que está passando por aquela determinada situação, um progresso, um adiantamento moral, vamos assim dizer, entre aspas, mais rápido, né? Então eles querem adiantar o seu progresso. E às vezes a gente olha, eu já vi pessoas que não conhecem o Espiritismo, ouvir de pessoas que conhecem o Espiritismo que mendigos estão na rua porque mereceram aquilo, porque em determinada vida usaram mal os recursos financeiros e agora estão ali para expiar. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós?
Isso é um equívoco tremendo, porque uma vez colocado no corpo físico, nós esquecemos do nosso passado justamente para que o progresso moral e intelectual do espírito aconteça. Então você olhar determinada situação e apontar aquilo é um tremendo engano. E isso mostra mais sobre você do que sobre aquele que está naquela condição. Então vemos, portanto, que as provas são de fato como um teste para o espírito diante daquilo que ele já adquiriu e quer usar para adiantar-se moralmente em seu progresso. Então ficou bem estabelecido o que são provas e expiações. O segundo ponto que o Esdras traz é o seguinte: que razões nos levam a considerar a Terra um planeta de provas e expiações? E as respostas para essa pergunta, elas estão divididas nas obras básicas de Kardec. E nós vimos aqui que uma delas corresponde ao Livro dos Espíritos, segundo o nosso entendimento, e outras, como eles colocam no próprio estudo, no decorrer do estudo do Esdras, estão no Livro dos Espíritos. Então nós fomos buscar lá na Escala Espírita, de O Livro dos Espíritos, o título é esse mesmo, Escala Espírita, está no capítulo 1 da segunda parte, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Essa segunda parte de O Livro dos Espíritos é o que vai dar origem, vamos assim dizer, né? Aquilo é um preâmbulo, vamos assim dizer, do Livro dos Médiuns. Então o Livro dos Médiuns ele vai tratar da existência do mundo espiritual, a comunicação e a comunicabilidade entre os dois planos e falar dos fenômenos que ocorrem através da mediunidade. E essa classificação que Kardec dá dentro dessa escala espírita é através das comunicações, posto que é muito complicado você avaliar um sistema não estando, vamos assim dizer, dentro desse sistema. Então as avaliações que Kardec faz, junto com os espíritos codificadores, se dão através do nível da comunicação, através da psicografia, da psicofonia, que eram obtidas nas sessões mediúnicas, nas reuniões mediúnicas, né, enquanto bases de estudo. Então, eles vivenciavam as comunicações, os fenômenos, faziam as anotações, psicografavam, psicofonavam e era tudo anotado. Aí, com base na leitura, Kardec pegava um texto de um espírito, vamos assim dizer, de escola, e um outro de um espírito mais inferior, vamos assim dizer, e comparava aquilo. Então, o que tinha muita racionalidade, muito conhecimento e entendimento das leis divinas, do evangelho, do universo, enfim, aquele que contribuía seriamente para o progresso, ia se colocando em classificações mais adiantadas, ao passo que aquele que dava comunicações pueris, sem dizer nada com nada, iam se colocando nas classificações mais de terceira ordem. Então, as características gerais dessa classificação, dessa terceira ordem de espíritos imperfeitos, é o seguinte: lá no item 101, na pergunta 101, eles vão colocar lá, características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Então, extrema necessidade de reencarnar. Nós não vamos evoluir enquanto no plano da erraticidade, enquanto estivermos desencarnados no plano espiritual, porque nós somos espíritos ainda muito devedores que não conseguem se colocar diante do algoz ou diante da vítima, tanto aquele por quem foi ferido como aquele que feriu. Então é preciso que o espírito, nós, nos coloquemos no véu do esquecimento, que para nós, segundo o nosso entendimento, é o corpo físico, é o cérebro, que vai estreitar as potencialidades do espírito e permitir que ele avance dentro da lei de progresso. Então,
predominância da matéria sobre o espírito. E essa predominância não se resume apenas ao fato da necessidade de encarnação. Ela está também atrelada à nossa consciência que se apega aos bens materiais, que precisa acumular bens materiais, esquecendo-se de que todos nós desencarnamos. E tudo aquilo que ele, vamos assim dizer, entre aspas, perdeu tempo, perdeu amizades, desfez conexões pautadas assim no respeito com os outros ao seu redor por conta dessa tentativa de acúmulo, não vendo a quem para acumular, né? Pisando, passando por cima de tudo e de todos para que pudesse satisfazer os seus desejos que estão mais relacionados, que são desejos que estão mais relacionados aos bens materiais. E aí por diante, né? Essa predominância da matéria não se resume a esses dois tópicos. É muito mais profundo, porém nós vamos abordar aqui para não estender muito. Nós vamos abordar apenas esses dois tópicos para não estender muito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então nós podemos perceber que são paixões, não são sentimentos, né? O amor, por exemplo, é o requinte dos sentimentos, são as más tendências transformadas em virtudes. Então, essas paixões, essas emoções que essa classificação nos remete, são as nossas más tendências que ainda estão ligadas aos bens materiais e a predominância da matéria sobre nós. Então, ele coloca como paixões, por quê? Porque são passageiras. Aquele que apenas tem paixão pelas coisas, eu sinto dizer, essa paixão em breve morre. Tão logo você se enjoe daquele seu objeto de desejo. É igual uma criança, eu pelo menos era assim, queria muito um brinquedo, quando conseguia o brinquedo enjoava de brincar, deixava de lado. Acabava esquecendo, muitas vezes, né, enfim, chegava até perder o brinquedo, de tanto que já não ligava mais para aquele brinquedo. Então, já queria outro, já queria o novo, porque nós somos, de certa forma, condicionados a sempre querer o melhor, a sempre querer o novo, o belo, mas se esquecendo de que essas coisas não vêm de graça. Nós precisamos trabalhar moralmente e fisicamente para sermos merecedores de tudo isso. Então, as paixões são, de fato, passageiras, são efêmeras, né? Elas se dissolvem com a força natural do tempo, que nesse caso não seria um tempo muito extenso, seria um tempo, na realidade, bem curto. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, disso a gente vê certas aberrações sociais que cultuam a arma, buscando assim, embasamento nas falas de Jesus, né? Para poder portar uma arma, para poder se defender e etc e tal. Então isso é saber até da existência de Deus, mas não é compreender Deus. Isso está longe de ser a compreensão divina. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Talvez seja de fato essa inocência de sermos ainda atrelado ao fato de ainda sermos crianças espirituais. Achamos que temos alguma evolução assim bem adiantada, ao passo que, se nós analisarmos friamente, nós estamos ainda mais perto dos animais do que propriamente dito das coisas do alto. Então, não é de se espantar que na Terra haja tanta destruição desnecessária, tantos crimes hediondos, tantas mazelas sociais, catástrofes do ponto de vista político e econômico, tantas doenças e algumas ainda incuráveis. A vida ao nosso redor é extensão do nosso ser, daquilo que nós somos. Então, diante do cenário não apenas atual, mas da historicidade do planeta Terra, nós vemos que ainda somos seres, como nós acabamos de dizer, muito atrasados do ponto de vista moral.
Essas informações elas estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E olha que interessante, nós estamos tratando de um tema sobre as características da Terra. E dentro desse contexto, por estar dentro de um livro que trata das leis morais, nós percebemos que as transformações não são físicas. Elas dependem da evolução moral do ser, do ser espiritual que nós somos. Se o ser não se transformar, o planeta tampouco se transformará. Educação não transforma o mundo. Educação transforma as pessoas e estas transformam o mundo. Essas são palavras do grande educador Paulo Freire, que, assim como Kardec, coloca a educação no primeiro plano da evolução de tudo. A educação que se dá através do trabalho, do esforço coletivo, do esforço pessoal. Sem isso, o mundo não se transforma. E aqui, Kardec fala da transformação, da educação moral, não aquelas que se dá pelo livro. Hoje em dia, a coisa mais fácil que tem é você acessar um livro. Então não aprende, de certa forma, aquele que tem os seus direitos básicos assim, não garantidos. Né? Não é o fato de não aprende quem não quer, não é isso. Nós não vamos entrar no mérito, mas são questões profundas para se analisar o porquê de certas pessoas não gostam de ler, não gostam de estudar. Né? Mas, enfim, hoje em dia o acesso à educação, ao conhecimento, vamos assim dizer, é fácil, porque tem na internet. Nós temos um aparelho tecnológico nas nossas mãos que nos permite a comunicação com pessoas de outros continentes. Inclusive, a gente vê imagens a partir da Estação Espacial Internacional ao vivo. Eu vejo direto, eu acompanho a trajetória da ISS, então o celular me avisa quando ela vai passar perto da minha casa. E eu admiro todas as vezes. Agora, com tanta tecnologia na mão, por que o planeta se encontra nessa situação? Porque precisa do avanço moral. E essa educação a que Kardec se refere é essa educação moral, aquela que está atrelada aos nossos, àqueles com quem convivemos diariamente no lar, no trabalho, na rua, na vizinhança, na sociedade de um modo geral. Então é preciso que nós observemos essa educação que está latente dentro de nós. E a educação a que Paulo Freire se refere é essa, só que na visão, obviamente, materialista dele, né? Desse desenvolvimento educacional a que todos nós temos direito e podemos alcançar. Enfim, basta nós superarmos as nossas limitações. Não é igualdade, é equidade, é trazer o que está em cima um pouco mais abaixo e elevar o que está embaixo um pouco mais acima. E isso é equidade, é você dar as mesmas oportunidades para que todos possam ter o acesso à educação, enfim, e a partir dela, assim, se transformar e transformar o mundo ao seu redor. E como estamos falando de leis divinas, e eu creio que a educação é um braço das leis divinas, um braço do trabalho, vamos assim dizer, tanto que Kardec vai colocar o famigerado texto sobre educação no final da lei de trabalho. Então esta é uma base, é um braço, vamos assim dizer, da lei de trabalho, que é uma lei moral, uma lei divina. Então, nós trouxemos à luz desse estudo a questão 621, que nos mostra toda essa premissa. Onde está escrita a lei de Deus? Muitos vão dizer que é na Bíblia, muitos vão dizer que é no Alcorão, na Torá, as mais variadas e diversas religiões existentes no orbe vão dizer que são detentoras desse conhecimento. Porém, o Espiritismo, ao meu ver, na minha opinião pessoal, foi um pouco mais além dessas questões de briga de ego, vamos assim dizer, que há entre os homens, entre os seres humanos que
que toma um certo direcionamento para determinada religião, não a religião em si, né? Toda religião é boa desde que encaminhe o ser humano para o bem, já dizia Chico. Então o Espiritismo nesse ponto ele vai além porque não estabelece que a lei está escrita em um pedaço de papel, mas sim na consciência. Os Espíritos vão dizer que a lei divina está escrita na consciência de cada um de nós. E o reflexo disso nós vemos no dia a dia. Todo mundo sabe que matar não é legal, roubar não é legal. Tanto é que nós vemos que a psicografia trazida por Moisés lá no Monte Tabor, lá, há 1500 anos mais ou menos antes de Cristo, estão inalteráveis até hoje. Então, é uma comunicação que foi dada a Moisés de um espírito muito evoluído. Todo mundo sabe que até hoje se matar tem consequência, roubar tem consequência, não desejar a mulher do próximo, porque isso traz um acorrentamento moral, vamos assim dizer, através do ódio, da vingança, que vai entravar o caminho do progresso do espírito. Então, é óbvio que Jesus resumiu tudo aquilo em 2, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o amor resume tudo. O amor é o requinte dos sentimentos. O amor, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o sol interior que faz a sua luz brilhar, que está dentro de cada um de nós. Então, o fato da lei divina estar escrita, ele usa até o termo escrito, né, porque a palavra foge aos sentidos, né? Se a consciência é algo incorpóreo e material, como que você vai falar que ela está lá, né, que é uma coisa palpável, que é uma coisa material? Então, para que nós possamos entender a profundidade dessas questões, de toda a sua obra, é preciso facilitar a linguagem. Então ele usa o termo escrito, e de fato pode ser mesmo escrito na nossa consciência, porque é assim que nós entendemos. O importante é que o conteúdo, o contexto dos textos trazidos até nós sejam devidamente interpretados e assimilados. Então todo mundo sabe o que é errado, todo mundo sabe o que é certo. E se há pessoas que agem de determinada maneira, é porque são desconhecedoras desse Deus que é todo justiça, bondade, amor, caridade. Como disse na classificação dos espíritos de terceira ordem, conhecem Deus, mas não o compreendem. Então, elas agem porque desconhecem. E quem desconhece vai agir como? Age errado. É a mesma coisa nós queremos dar uma prova de um nível de doutorado para um adolescente que ainda está nas primeiras séries do ensino primário, secundário. Ele não vai conseguir resolver, não vai conseguir interpretar aquela linguagem. Mesma coisa acontece entre os profissionais. As profissões existem e a pessoa domina aquela profissão, mas se geralmente assim, eu sou de humanas, interpretar alguma coisa relacionada à área de exatas para mim é um desespero, é complicado. Então ninguém é detentor de tudo, nós somos detentores de uma fração mínima de um conhecimento que a gente acha que é alguma coisa, mas diante do que é preciso é quase nada, muito pouco. Então é preciso ter essa consciência de que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, dando prosseguimento, nós vamos ao terceiro tópico. De que forma a Terra se transformará num mundo melhor? Em relação à transformação do planeta, o ponto principal a se levar em consideração é que a elevação do planeta a nível de regeneração não se dará através de cataclismos, de transformações na natureza material do globo e muito menos pela extinção de uma geração inteira de uma só vez. As pessoas, os espíritos, não serão arrancados daqui à força, é isso que ele está dizendo, porque o meio material é apenas entre aspas, vamos assim dizer, uma ferramenta através da qual os espíritos que têm ligação com esse planeta se utilizam para sua evolução moral e intelectual. Então, nenhum acontecimento material
né, retomando um pouquinho o começo desse estudo, nenhum acontecimento material ele causa de fato uma transformação moral. Ele pode, de certa forma, impactar, com certeza, a consciência do espírito e fazer com que este repense as suas ações. Nós vamos ver que numa das questões aqui do Livro dos Espíritos aborda isso já já. Então, mas não é a partir disso, de um cataclismo, por exemplo, de uma transformação na natureza, que vai acontecer a transformação do orbe em planeta de regeneração. Assim, a natureza não dá salto. Essas transformações, elas já estão em processo, já estão ocorrendo. Creio eu que desde a codificação do Espiritismo. Então, por quê? Porque é demorado, vamos assim dizer, aos olhos de quem está encarnado. Mas como a gente sabe que o tempo é relativo e no plano espiritual não existe tempo, talvez lá isso seja uma fração de segundos. E a gente entende que é demorado por quê? Porque não estamos olhando para dentro. Nós buscamos... Por que muita gente não compreende Deus? Tem a intuição dele e não compreende. Porque muita gente diz seguir a Deus, mas as suas ações demonstram o contrário. Porque estamos procurando Deus no lugar errado, que é fora de nós. É muito difícil encontrá-lo justamente por isso, porque ele está dentro de nós. E nós achamos que... assim, a gente não consegue ver o que está em cima da nossa cabeça se a gente não olhar no espelho. A gente não consegue ver os nossos olhos se nós não olharmos no espelho. Então, como a gente encontra Deus? Através do próximo. Por isso que estamos em convivência. Por isso que existe uma lei chamada lei de sociedade. Para que nós nos auxiliemos dentro desse processo, desenvolvamos o amor dentro de nós e, sendo assim, nos transformemos moralmente. Os espíritos vão dizer que o progresso intelectual ele ocorre naturalmente. O que se arrasta é o progresso moral. Assim, ambos têm profunda importância na existência do espírito. Porém, do meu ponto de vista, agora uma outra opinião pessoal, o avanço moral é mais importante na atual conjuntura do planeta Terra, porque já temos muita tecnologia e o nosso pouco avanço moral faz com que nós usemos esse avanço intelectual para o mal. Vide as tecnologias usadas para a Segunda Guerra. Até hoje, muitos disseminam ódio, mentiras, notícias falsas através dos aparatos tecnológicos, né? Se utilizam para assim, promover a discórdia mesmo, usam a tecnologia, enfim, para o mal. Então, o mal está com preponderância na Terra porque o mal é audacioso. O bem ainda eu acredito que o bem tem muito mais força, obviamente, porém é tímido. Tanto é que quando alguém faz uma boa ação, merece aplausos até, ganha aplausos até. Não é que merece ou não, a questão é que ganha, porque se destaca devido ao fato de a gente quase não ver isso. As mídias televisivas, assim, na internet de um modo geral, precisam de dinheiro para sobreviver. E o que dá dinheiro é a propaganda, e a empresa só paga aquele meio de comunicação para fazer a propaganda da sua empresa se tiver audiência. Então o que coloca? Coloca o que o povo quer ver, pro lado que o coração do povo está apontando. E a maioria, infelizmente, aponta para a discórdia, para a ignorância, para o negacionismo, para tudo que a gente está vendo nos dias atuais. Então, essa transformação do globo, do orbe, em mundo regenerativo, ele vai se dar através da transformação do ser humano, do espírito imortal e incorpóreo que somos cada um de nós. Eu que estou aqui, minha família, vocês que estão nos assistindo agora, os espíritos que estão desencarnados. Então, vale lembrar também que
segundo Emmanuel, em algum dos livros lá do André Luiz, daquela coleção de 13 livros, A Vida no Plano Espiritual, tem em média de 3 a 4 vezes espíritos ao redor do orbe, na esfera espiritual, do que temos na Terra hoje. Me parece que estamos nos aproximando dos 8 bilhões de encarnados na Terra. Então, a população do orbe também aqui está nas esferas espirituais. Então, se aqui se transforma, lá também vai se transformar. Quando o bem começar a tomar posse na Terra, né, aliás, quando o bem começar a se igualar no planeta de regeneração, o mal vai começar a ser dispersado. Então, esses espíritos que estão aqui, eles, à medida que vão se desencarnando, eles vão ser convidados a reencarnar em mundos primitivos, porque nós, muito embora o nosso progresso seja pouco diante do que é preciso, já temos algumas tecnologias que podem ser descobertas, né, em outros planetas menos adiantados que a Terra, e olha que existe. Trabalho é o que não falta no universo. E outro ponto interessante é nós observarmos que, assim, o texto do Evangelho, com relação ao planeta Terra, faz uma comparação com o hospital. A gente olha para a situação da Terra e diz, meu Deus, isso não vai mudar, meu Deus, está fora de controle. Quanta maldade, quantos distúrbios, quantas anomalias, político roubando, cidadão comum roubando, matando, político também matando quando desvia dinheiro. A gente vê um caos, um aparente caos instalado no mundo, mas assim, seria como se fosse um hospital. Se eu chegasse no hospital e olhasse para a situação de vários doentes, de pessoas gemendo de dor, enfim, dá a impressão que é um local de sofrimento. Porém, aquelas pessoas estão lá para serem tratadas, serem recuperadas, terem a saúde recuperadas. E o que acontece quando alguém se recupera? Sai do hospital, tem a alta. É o que acontece com os espíritos aqui na Terra. A Terra não é a população universal, é uma ínfima parcela. Esses aproximadamente 30 bilhões de espíritos que estão hoje no planeta Terra, entre 7 bilhões e meio, 8 bilhões de encarnados e cerca de 22 bilhões de desencarnados, eles não são a população do mundo. É uma ínfima parcela. Onde tem universo, tem Deus. Onde tem Deus, tem vida. E onde tem vida, tem ser humano, tem espírito. Então, eles estão, alguns mais adiantados, outros menos adiantados, outros sendo criados nesse exato momento, outros que acabaram de serem criados, mundos sendo criados para que esses espíritos se desenvolvam. Então, é um erro crasso achar que a Terra está desgovernada, está sem limites para o mal. Isso é uma fase difícil, porque o mal está ganhando evidência para que todos vejam que o mal é consequência, né, fruto da ignorância, mas que ele deve ser, acima de tudo, vencido. Né? Aliás, vencido não, transformado, porque uma vez engendrado dentro de nós essas paixões, esses sentimentos, eles não saem, mas eles podem ser transformados através da nossa transformação moral. Então, assim, a gente tem que ter em mente que as coisas vão mudar. Como disse Maria de Nazaré a Chico, numa pequena psicografia que ele pediu para Emmanuel, né? Ele pediu para Emmanuel trazer uma mensagem de Maria de Nazaré, que ele gostava muito dela, da história e tal, e alguns dias depois o Emmanuel disse, vou ver o que posso fazer, né? Porque é um espírito de uma envergadura que, assim, ela vem, segundo
algumas leituras que nós fizemos da literatura espírita, ela desce constantemente aos níveis mais inferiores da Terra para auxiliar. Mas ela se encontra, obviamente, em esferas muito elevadas que nós não temos nem conhecimento. E mesmo que isso viesse à luz para a gente, seria muito difícil entender o contexto dessas esferas superiores. Mas, enfim, dado algum tempo, o Emmanuel vem com uma frase assim bem curta. Chico, isso também passa. Então, o espírita tem a fé raciocinada, porque fé raciocinada é conhecimento, né? Porque fé não é apenas acreditar. Fé é você se entregar. Então você se entrega ao conhecimento adquirido, racionaliza a sua fé, esse conhecimento. A razão nos mostra isso. Então, quem tem a fé raciocinada acredita na vida futura como sendo a melhor. Esses momentos que estamos passando são de uma efervescência na qual esses espíritos que estão em evidência, negando ciência, enfim, provocando distúrbios sociais, aliás, vamos assim dizer, agravando-os, porque desde que o mundo é mundo, esses distúrbios acontecem. Porém, eles estão chegando no seu ápice para entendermos que, como Kardec diz, é preciso que o mal chegue ao seu extremo para que nós entendamos que o mal não é necessário mais. O mal deve ser transformado em virtudes. Então, esses momentos logo vão passar e ficarão na história, na memória de nós, espíritos incorpóreos, de que foi uma fase de desconhecimento, de ignorância pela qual passamos. Tá? Então, para a gente encaminhar para o final, nós trouxemos aqui, como nós, do Livro dos Espíritos, aqui do Livro dos Espíritos, lá na Lei de Progresso, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as Leis Morais, capítulo 8. Então nós buscamos a pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, essa pandemia, por exemplo, veio nos mostrar que nós precisamos desenvolver muitas coisas ainda atreladas ao desenvolvimento moral. Gente, não é castigo, não é punição, é uma maneira pedagógica que a espiritualidade encontra de nos mostrar que o bem está aqui dentro de nós. Por que a gente entende como castigo, como um mal? Porque a violência, nós podemos praticá-la com os outros, mas a violência conosco, essa é maldade, essa é injustiça, essa não pode. Porém, o espírita estudioso, que tem a fé raciocinada, precisa entender que são processos atrelados a encarnações anteriores. E como nós somos espíritos de terceira ordem, nós plantamos muito pouco com relação ao bem em existências passadas. E a pandemia é um abalo físico. Pensa numa vida microscópica, que só pode ser vista através de um microscópio eletrônico. Os convencionais não conseguem enxergar o vírus. É quase uma matéria quintessenciada. Mas é material. Pode ser visto, tem medidas, tem camada de gordura que o protege. Enfim, eu não entendo nada disso, mas a gente vê as informações que são postas nas redes sérias de comunicação. Então tem todas essas características de algo que você não enxerga. É quase uma matéria quintessenciada, mas que ao entrar no seu organismo se multiplica numa velocidade tão grande que pode levar você a óbito. Porque a nossa condição moral nos permite constituir corpos tais quais, suscetíveis de que um vírus, que só pode ser visto através de um microscópio eletrônico,
adentrar o nosso organismo e nos tirar desse plano. Então, isso são consequências. Não existe castigo ou punição, existe consequência. Se você faz o bem e planta o bem, quais são as consequências do bem? O bem. Se você planta maldade, quais são as consequências da maldade? O mal. Então, não tem como fugir. Não são dois pesos, duas medidas. São consequências. Conforme até Newton descobriu, lei de causa e efeito, ação e reação. Para toda ação há uma reação de igual força. Se você aplica uma força 10 na parede, a parede vai aplicar uma força 10 sobre você. Então, para mim isso é um princípio de justiça. Não é um castigo, não é nada. E ele é bem enfático. Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E isso impele o espírito às transformações. Não causa assim a transformação, porque o espírito pode enxergar a transformação e não querer. Nós temos livre-arbítrio. A pandemia escancarou, diversas, vamos assim dizer, personalidades sociopáticas que, de certa maneira, estavam escondidas, mas que estão aqui para aprender como nós. São irmãos em processo de aprendizado. Não devem ser, obviamente, ignorados, porque Deus não ignora ninguém, obviamente. O amor é a base da vida, partindo assim de um entendimento de que Deus é o criador primário de tudo. Mas, enfim, as nossas verdadeiras máscaras já não caíram. Antes da pandemia já estávamos de máscara. Então, agora, à medida que a pandemia suscitou o fato de termos que ficar em casa, isolados fisicamente, buscar o necessário para a nossa sobrevivência, não sair de casa sem que seja muito necessário, respeitando os protocolos higienistas. Então, essa situação de extrema pressão, vamos assim dizer, provocou toda essa reação do verdadeiro eu que somos todos nós. E com isso mostrou também a grande disparidade que existe no mundo com relação ao capital. Poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Então a distribuição da riqueza foi uma das coisas que ficou muito evidente na questão da pandemia. Hoje no Brasil quase metade da população está passando fome. Então essa situação veio para empurrar o espírito, falar para ele, olha, você tem esse caminho a partir de agora. Porém, você tem o livre-arbítrio. Já se fala num novo normal, mas o que eu mais ouço eu quero voltar a vida ao normal. Ao normal não volta. Por mais que você negue isso, o normal não volta. Então, o processo de regeneração não é fora. O processo de regeneração é dentro. E esses abalos físicos de que o livro dos Espíritos está nos dizendo é com a intenção de que nós sejamos impelidos a essas transformações. E para finalizar, a última pergunta com relação à lei do progresso, a questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Na realidade, quais são? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. À primeira vista, parece mesmo dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se mantém, no mundo moral como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas não terá senão um tempo. Ele mudará à medida que o homem compreenda melhor que há,
fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, o orgulho e o egoísmo fica bem claro nas obras básicas de Kardec, porque o orgulho vai estar relacionado, o egoísmo, né, está relacionado ao eu, ao ego, ao excêntrico, né, da pessoa que só pensa nela. E o orgulho gera vingança, gera vaidade, a pessoa não tem a capacidade de pedir perdão. E, enfim, essas duas chagas, que são frutos da ignorância, que entravam a marcha do progresso. Assim, eu creio que esses ensinamentos que o Cristo nos trouxe há quase 2.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, eles são ensinamentos básicos. E não porque Cristo não tem condições de trazer ensinamentos mais elevados. E ele mesmo diz pro soldado lá, né? Me fugiu o nome dele, mas ele fala que, poxa, você não entende nem das coisas da terra, que dirá das celestiais. O que ele quer dizer com isso? Que há muito mais a ser descoberto pelo espírito humano, o espírito que está encarnado na Terra atualmente. Nós somos crianças espirituais, brincando de evolução. E se esses conceitos básicos trazidos pelo Cristo há pouco mais de 2.000 anos, há pouco menos, né, de 2.000 anos, não foi por nós compreendidos ainda, quem dirá se ele falasse de coisas mais elevadas, de mundos regenerativos, de mundos felizes, ditosos, celestes. E vale lembrar aqui, pessoal, que mundo regenerativo, o bem não vai superar o mal, não. O bem vai se igualar. Ainda haverá necessidade de provas e expiações. Porém, o bem já vai ganhar mais destaque. Assim, livrar totalmente do mal apenas nos mundos celestes, nos mundos divinos, onde o perispírito é praticamente o espírito, né? Vamos assim dizer que eles se confundem como sendo um só. Até lá, né, dos mundos felizes, ditosos para baixo, ainda há mal a se transformar dentro de nós. É um processo difícil, e eu não diria lento, eu diria que é um processo natural, porque a natureza não dá saltos. E ela vem nos ensinar a desenvolver a paciência acima de tudo. A paciência para esperar pelas transformações, porque antes de iniciarmos as transformações, nós precisamos reparar o erro, né, espiar a consciência e, assim, retomar de onde nós paramos. Então nós temos muito ainda a espiar, muito ainda a provar, né, a ter como prova, e muito ainda para atingir de progresso moral dentro de nós. É um processo lento, mas que com toda certeza, à medida em que vamos superando as dificuldades, as vicissitudes que se encontram dentro de nós, nós vamos nos elevarmos a patamares mentais, morais, bem, né, assim como a própria frase já está dizendo, bem mais elevados dentro da lei divina. Então ficam aqui as nossas ponderações a respeito do tema de hoje. De coração, nós esperamos ter atingido os pontos, pelo menos dentro do tempo que nós temos, essenciais para a compreensão do que vem acontecendo no planeta Terra, e que esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que são ensinamentos do Cristo, né, da inteligência suprema, possam calar fundo nos nossos corações e que nós consigamos, acima de tudo, aplicá-los em nosso dia a dia. Que a paz esteja com todos vocês, com todos nós, e que a luz do Cristo faça brilhar a nossa luz. Que assim seja, graças a Deus.